Diário de Atlas, 1928-1929. 1. Boulogne, Billancourt, Paris, França. Ganhei um diário de presente de Monsieur e Madame Paul Landowski. Eles me disseram que, apesar de eu não falar, poderia escrever. Acham que seria uma boa ideia se eu tentar anotar meus pensamentos nele. A princípio, pensaram que eu fosse aparvalhado, que não tinha inteligência, o que, em muitos aspectos, é verdade. Ou, mais precisamente, talvez eu a tenha apenas esgotado, usando-a para sobreviver por tanto tempo. Ela está exaurida e eu também. Então eles me pediram para escrever porque sabiam que eu tinha ao menos alguma noção das coisas. Primeiro, pediram que eu escrevesse meu nome, idade e de onde eu vim. Mas aprendi há muito tempo que registrar tais coisas em papel pode colocar uma pessoa em apuros. E não desejo nunca mais estar em apuros. Nunca mais. Então me sentei à mesa da cozinha e copiei um poema que papai me ensinou. Claro, não revelava por onde eu tinha passado antes de me encontrarem debaixo de uma cerca viva no jardim de sua casa. Também não era um dos meus favoritos, mas senti que as palavras combinavam com o meu humor e seriam suficientes para mostrar àquele casal gentil que o destino tinha lançado em meu caminho quando a morte já estava batendo à minha porta, que eu era capaz de me comunicar. Então escrevi. Hoje eu vi a lua e, em seguida, as Pleiades desceram. A noite agora está na metade. A juventude se vai. Estou na cama sozinho. Escrevi em francês, inglês e alemão. Nenhuma dessas era a língua que eu usava desde que aprender a falar. Sou capaz de falar, é claro, mas assim como as palavras no papel, qualquer coisa pronunciada, especialmente sem pensar, pode ser usada contra você. Admito ter gostado do olhar de surpresa no rosto de Madame Landowski. Enquanto lia o que eu tinha escrito, mesmo que fosse inútil para ajudá-la a descobrir quem eu era ou a quem eu pertencia. Quando depositou com força uma tigela de comida à minha frente, Elsa, a empregada, exibia uma expressão que sugeria que eu deveria ser enviado de volta o mais depressa possível para o lugar de onde tinha vindo. Para mim, não é difícil ficar sem falar. Faz mais de 1 ano que saí da casa de onde morava, desde que me entendia por gente. E, mesmo naquele tempo, eu só usava a voz quando era absolutamente necessário. De onde estou escrevendo, posso olhar através da pequena janela do sótão. Mais cedo, vi as crianças dos Landowskis subindo pelo caminho. Elas tinham ido à escola e pareciam muito elegantes em seus uniformes. Françoise, de luvas brancas e chapéu de palha, seus irmãos usando camisas brancas e blazers. Apesar de ouvir Monsieur Landowski reclamar com frequência da falta de dinheiro, a casa grande, o belo jardim, os lindos vestidos das senhoras me dizem que ele deve ser de fato muito rico. Eu também já mastiguei meu lápis, um hábito do qual papai tentou me livrar colocando todos os tipos de sabores terríveis na ponta dos meus. Uma vez ele me disse que o sabor do dia era até bom, mas era veneno. Então, se eu colocasse perto da boca, morreria. Ainda assim, enquanto pensava na tradução que ele me dera para decifrar, o lápis foi direto para a boca. Ouvi um grito assim que ele me viu e fui arrastado para fora pelo pescoço. Ele encheu minha boca de neve e depois me fez cuspir. Eu não morri, mas sempre me pergunto se era apenas um truque para me assustar e me fazer parar ou se a neve e a cuspida realmente me salvaram. Mesmo que eu me esforce para me lembrar dele, faz muitos anos desde a última vez que o vi, e ele está desaparecendo da minha mente. Talvez seja melhor assim. Sim, talvez de muitas maneiras seja melhor que eu me esqueça de tudo o que se passou. Então, se eles me torturarem, não terei nada para revelar. E se Monsieur e Madame Landowski acham que escreverei sobre essas coisas nesse diário que me deram tão gentilmente, confiando na pequena fechadura e na chave que posso guardar em minha bolsa de couro, estão muito enganados. Um diário é um lugar no qual você pode escrever qualquer coisa que sinta ou que pense, explicou Madame Landowski com sua suavidade. É também um lugar de privacidade, apenas para seus olhos. Prometa que nunca vamos ler.
Assenti enfaticamente e em seguida tentei expressar minha gratidão com um sorriso e corri para o meu quarto, no sótão. Eu não acredito nela. Sei por experiência própria que tanto fechaduras quanto promessas podem ser quebradas com facilidade. Juro pela vida da sua amada mãe que voltarei para buscá-lo. Reze por mim, espere por mim. Nem mesmo sacudindo a cabeça eu consigo tirar da memória as últimas palavras que papai me disse. Embora outras palavras que gostaria de lembrar flutuem como sementes de dentes de leão para longe do meu cérebro no segundo em que tento agarrá-las, essas frases se recusam a sair da minha cabeça por mais que eu tente. O diário é de couro, as páginas são feitas do mais fino papel. Deve ter custado aos Landowski pelo menos R$1, que é como eles chamam o dinheiro por aqui. E a intenção deles era me ajudar, então vou usá-lo. Além disso, mesmo que eu não tenha desaprendido a falar, em minha longa jornada muitas vezes me perguntei se eu desaprenderia a escrever. Sem papel ou lápis por perto, uma das distrações que eu tinha nas noites congelantes de inverno era recitar poemas em minha cabeça, e então me imaginar, com os olhos da mente, escrevendo as palavras. Eu gosto muito dessa expressão, olhos da mente. Papai chamava de janela para a imaginação. E quando não estava recitando poesia, muitas vezes eu desaparecia naquele lugar cavernoso que ele dizia não ter limites, que era tão grande quanto se desejasse que fosse. Homens de mente pequena, ele acrescentara, tinham imaginação limitada. E mesmo que os bondosos Landowski, que estão se provando ser meus salvadores, cuidem do meu exterior, eu ainda preciso desaparecer dentro de mim. Fechar os olhos com força e pensar em coisas que jamais poderiam ser escritas, pois nunca poderei confiar em outro ser humano novamente. Além disso, o que os Landowski ganhariam se lessem isso? Pensei, e parte de mim tinha certeza de que eles tentariam apenas por curiosidade, se por nenhum outro motivo. Apenas um diário que começou no dia em que eu já tinha feito minhas últimas orações. Na verdade, talvez eu nunca tenha feito as orações. Estava tão delirante de febre, fome e exaustão que talvez tenha sonhado. De qualquer forma, aquele foi o dia em que pus os olhos no rosto feminino mais bonito que já tinha visto. Enquanto escrevia um pequeno parágrafo factual sobre como a bela senhora tinha me acolhido, sussurrando palavras de carinho e me permitindo dormir dentro de uma casa pela primeira vez em Deus sabe quanto tempo, pensei em como ela estava triste na última vez que a vira. Desde então descobri que o nome dela era Isabela, apelidada de Belle. Ela e o assistente de ateliê de Landowski, Monsieur Bouy, que me pediu para chamá-lo de Laurent, embora, em meu estado atual de mutismo, eu não o chamasse de nada, estavam loucamente apaixonados. E naquela noite, quando parecia triste, ela tinha vindo dizer adeus. Não só para mim, mas para ele também. Mesmo sendo muito jovem, eu já havia lido muito sobre o amor. Depois que papai partiu, interessei-me por seus livros e aprendi algumas coisas extraordinárias sobre o modo de ser dos adultos. No início, eu presumira que o ato físico que estava sendo descrito deveria, em alguns aspectos, tornar a história uma comédia. Mas depois, quando vi aquilo ser repetido por vários autores que eu sabia com absoluta certeza não serem humoristas, percebi que devia ser verdade. Eu definitivamente não escrevia sobre aquilo no meu diário. Uma risada baixinha escapou dos meus lábios e dei um tapa na minha boca. Soou muito estranho, porque uma risada expressava algum nível de felicidade. Uma resposta natural do corpo físico. Meu Deus, suspirei. Foi esquisito ouvir minha própria voz, que parecia mais profunda do que da última vez que eu tinha pronunciado qualquer palavra. Ninguém me ouviria ali no sótão. Ambas as criadas estavam lá embaixo, esfregando, polindo e lavando um sem fim de roupas que depois acabariam penduradas no fundo da casa. De qualquer forma, mesmo que ninguém pudesse me ouvir ali, eu não deveria adquirir aquele hábito, porque, se eu risse, daria a entender que eu tinha uma voz e, sem dúvida, seria capaz de falar. Tentei pensar em coisas que me deixassem tristes, o que realmente me pareceu muito estranho, pois a única coisa
que me permitira, contra todas as probabilidades, chegar à França, fora desaparecer em minha imaginação e ter pensamentos felizes. Pensei nas 2 criadas que eu sempre ouvia tagarelando através da parede fina que nos separava à noite. Elas reclamavam que o pagamento era terrível, a jornada de trabalho era muito longa, os colchões eram encaroçados e o quanto no sótão ficava congelante no inverno. Eu sentia vontade de bater na parede fina e gritar que elas deveriam ser gratas por haver uma parede separando-as de mim, por sua família não morar toda em um único quarto, por terem salários, por mais baixo que fossem. E quanto aos quartos frios no inverno, bem, eu tinha estudado o clima na França e, mesmo que morássemos no norte, a ideia de poucos graus abaixo de 0 ser um problema me dava vontade de rir de novo. Terminei o primeiro parágrafo do meu novíssimo diário oficial e o li para mim mesmo, fingindo que era Monsieur Landowski quem estava lendo, com uma barba engraçada e seu bigode grande e espesso. Moro em Boulogne-Billancourt. Fui acolhido pela família Landowski. Seus nomes são Monsieur e Madame Paul e Amélie Landowski e seus filhos são Nadine, 20, Jean-Max, 17, Marcel, 13 e Françoise, 11. Todos são muito gentis comigo. Me contaram que fiquei muito doente e que vou levar um tempo para recuperar as forças. As criadas se chamam Elsa e Antoniette e a cozinheira é a Berthe. Ela estava sempre me oferecendo os doces incríveis que faz para me engordar, diz ela. Na primeira vez que me deu um prato cheio, eu comi tudo e acabei passando muito mal 5 minutos depois. Quando o médico veio me ver, disse a Berthe que meu estômago tinha encolhido por causa da desnutrição e que ela devia me dar porções menores ou eu poderia ficar muito doente de novo e morrer. Acho que isso chateou Berthe, mas parece que agora estou quase comendo direito outra vez e espero que eu possa aproveitar a comida dela. Ainda não conheci um membro da equipe de empregados, mas a família fala muito dela. É a Madame Evelyn Gelsen, a governanta. Ela está de férias visitando o filho que mora em Lyon. Estou preocupado, acho que a família está tendo muitos gastos comigo, com toda a comida que agora como, fora que o médico precisa vir me visitar. Sei como médicos podem ser caros. Eu não tenho dinheiro, nem trabalho, e não consigo imaginar uma forma de pagar a eles. É claro que eles devem esperar isso. É a coisa certa a fazer. Não sei quanto tempo vou poder ficar aqui, mas tento aproveitar todos os dias em sua linda casa. Agradeço ao Senhor por sua bondade e rezo por eles todas as noites. Mordi a ponta do lápis enquanto assentia, satisfeito. Eu tinha usado uma linguagem relativamente simples para me fazer parecer um garoto normal. Não ia deixá-los descobrir o tipo de educação que eu havia recebido. Depois que papai partiu, dei o máximo para continuar com minhas lições, como ele insistira tanto, mas sem ele como guia foi muito mais difícil. Tirando uma linda folha de papel em branco da gaveta da velha mesa, para mim, ter uma gaveta e um espaço de escrita todo meu e além de qualquer luxo que eu jamais imaginara, comecei a escrever uma carta. Atelier Landowski, Rue Monsion des Broches, Boulogne, Billancourt, 7 de agosto de 1928. Queridos Monsieur e Madame Landowski, obrigado pelo presente. É o diário mais bonito que já tive e vou escrever nele todos os dias como me pediram. E obrigado por me acolherem na sua casa. Eu estava prestes a adicionar o educado atenciosamente e meu nome, mas parei. Dobrei o papel cuidadosamente em 2 partes, depois em 4 e escrevi os nomes deles na frente. Na manhã seguinte, eu o colocaria na salva de prata onde ficavam as correspondências. Mesmo que não tivesse chegado ao lugar que havia planejado, eu estava perto o suficiente. Comparado com a distância que eu já havia percorrido, era o equivalente a um passeio ao longo da Rue Monsion des Broches. Porém, eu ainda não queria ir embora. Como o médico dissera a Berthe, eu precisava recuperar minhas forças, não só do corpo, mas também da mente. Mesmo que o médico não tivesse notado, eu poderia ter dito a ele que a pior coisa não havia sido o castigo físico que eu sofrera, mas o medo que ainda se agarrava dentro de mim.
Provavelmente, por terem se cansado de reclamar de todos na casa, as duas criadas me contaram que eu gritava à noite, acordando-as. Durante a minha longa jornada, eu tinha me acostumado tanto a isso e me sentia tão exausto que conseguia adormecer novamente de imediato. Mas ali, descansado e aquecido em minha própria cama, me tornara mais sensível. Com frequência, eu não conseguia voltar a dormir depois que os pesadelos chegavam. Eu nem tinha certeza de que pesadelos eram a palavra correta para descrevê-los, já que tantas vezes minha mente cruel me fazia reviver coisas que tinham acontecido. Eu me levantei e fui até a minha cama, com o diário em mãos. Deitei-me embaixo do lençol e do cobertor, que nem eram necessários, pois o clima naquele momento estava sufocante. Peguei o diário e enfiei dentro do meu pijama, ajeitando-o contra a parte interna da coxa. Então removi a sacolinha de couro que pendia do meu pescoço e guardei-a contra minha outra coxa. Se minha longa viagem havia me ensinado alguma coisa, eram os esconderijos mais seguros para as coisas tão preciosas. Fiquei ali deitado no chão. Elsa e Antoinette haviam reclamado dele. Mas para mim era como dormir em uma nuvem de asas de anjos. Fechei os olhos, fiz uma oração rápida para meu pai e minha mãe, onde quer que ela estivesse no céu, e tentei pegar no sono. Mas um pensamento me incomodava enquanto eu tentava adormecer. Por mais que odiasse admitir, havia outra razão para eu escrever minha carta de agradecimento aos Landowskis. Mesmo sabendo que deveria continuar minha jornada, eu não estava pronto para abrir mão da sensação mais maravilhosa de todas, a segurança. 2. Então, o que você acha dele, meu jovem? Perguntou-me Monsieur Landowski enquanto eu olhava nos olhos de Nosso Senhor. Na verdade, apenas em um deles, que era quase tão grande quanto eu. Ele tinha acabado de dar os últimos retoques na cabeça daquele que, no Brasil, era chamado de Cristo Redentor, e que eu chamava de Jesus Cristo. Monsieur Laurent Bouy me dissera que a estátua ficaria no topo de uma montanha na cidade do Rio de Janeiro. Teria 30 metros de altura quando todas as peças tivessem sido montadas. Eu vira as versões em miniatura da escultura acabada e sabia que o Cristo brasileiro e francês ficaria com os braços abertos, abraçando a cidade abaixo dele. O interessante é que, de longe, ele se assemelharia a uma cruz. Como eles levariam a estátua até o alto e a montariam tinha sido motivo de grandes discussões e muitas preocupações nas últimas semanas. Monsieur Landowski parecia ter muitas cabeças com as quais se preocupar, porque também trabalhava na escultura de um homem chinês chamado Sun Yat-sen e estava atormentado por causa dos olhos. Ele era perfeccionista. Durante os dias longos e quentes de verão, fui atraído para o ateliê de Monsieur Landowski, me esgueirando e me escondendo atrás de muitas pedras espalhadas no chão, esperando para serem moldadas. A oficina normalmente era movimentada, cheia de aprendizes e assistentes que, como Laurent, estavam lá para aprender com o grande mestre. A maioria me ignorava, mas Mademoiselle Margarida sempre me dirigia um sorriso quando chegava de manhã. Ela era uma grande amiga de Belle, então eu sabia que era uma das mais confiáveis. Monsieur me viu no ateliê um dia e, como qualquer pai, me repreendeu por não pedir permissão antes de entrar. Balancei a cabeça e postei as mãos à frente do corpo, recuando em direção à porta, mas o amável Monsieur relaxou e acenou para que eu me aproximasse. Bouy me contou que você gosta de observar enquanto trabalhamos. Isso é verdade? Eu assenti. Bem, então não há necessidade de se esconder, contanto que jure nunca tocar em nada. Você é bem-vindo, garoto. Eu só queria que meus próprios filhos demonstrassem tanto interesse quanto você na minha profissão. A partir daquele momento, recebi autorização para me sentar à mesa de cavalete com um indesejado pedaço de pedra-sabão e recebi meu próprio conjunto de ferramentas. Observe e aprenda, garoto. Observe e aprenda, aconselhou Landowski. E foi o que fiz. Não que bater o martelo no cinzel no meu pedaço de rocha fizesse alguma diferença. Por mais que eu tentasse moldá-lo nas formas mais simples, sempre acabava com um amontoado de entulhos na minha frente. Então, garoto, o que você acha? Perguntou Monsieur Landowski, gesticulando para a cabeça do Cristo.
Assenti vigorosamente, como sempre me sentindo culpado por aquele homem tão gentil que tinha me acolhido ainda tentar obter alguma resposta vocal de minha parte. Ele merecia uma apenas por sua perseverança, mas eu sabia que, assim que abrisse a boca, estaria em perigo. Sabendo que eu era capaz de escrever e de entender o que me diziam, Madame Landowski me tinha dado uma pilha de pedaços de papel. Então, se eu lhe fizer uma pergunta, você pode escrever a resposta, certo? Eu assenti e, a partir daí, a comunicação passou a ser muito simples. Em resposta à pergunta de Monsieur Landowski, tirei meu lápis do bolso do short e escrevi uma palavra que tomou quase toda a página e entreguei a folha a ele. Ele riu enquanto lia. Magnifique, hein? Ora, obrigado, jovem senhor, e vamos esperar que a sua resposta seja a que o Cristo receberá quando estiver orgulhosamente no topo da montanha do Corcovado, do outro lado do mundo, se conseguirmos levá-la até lá. Tenha fé, senhor, rebateu Laurent atrás de mim. Bell me disse que os preparativos para o uso da ferrovia funicular estão bem adiantados. É mesmo? Monsieur Landowski levantou uma de suas espessas sobrancelhas grisalhas. Você parece saber mais do que eu. Heitor da Silva Costa diz que vamos discutir como enviar minha escultura e depois montá-la, mas essa conversa parece nunca acontecer. Já é hora do almoço? Preciso de um pouco de vinho para acalmar meus nervos. Estou começando a sentir que esse projeto de Cristo talvez seja o fim da minha carreira. Eu fui um tolo por ter aceitado uma loucura dessas. Vou buscar a comida, respondeu Laurent, indo até a minúscula cozinha da qual vou me lembrar para sempre de cada detalhe, pois foi meu primeiro porto seguro desde que saíra de casa, havia muitos meses. Sorri enquanto via Laurent abrir uma garrafa de vinho. Às vezes, quando acordava cedo demais, eu ia silenciosamente até o ateliê ao amanhecer só para ficar em meio à beleza que ele continha. Eu me sentava lá e pensava em como o papai teria rido do fato de que, entre todos os lugares onde eu poderia ter ido parar, como a fábrica da Renault, a poucos quilômetros dali, havia acabado em um local que ele mesmo teria chamado de templo artístico. Tinha certeza de que isso, de alguma forma, iria lhe agradar. Naquela manhã, enquanto estava sentado entre as pedras e olhava para o rosto gentil do Cristo, havia escutado um barulho vindo da sala atrás da cortina, onde fazíamos nossas refeições. Fui até lá na ponta dos pés, dei uma espiada e vi um par de pés despontando debaixo da mesa. O som nada mais era do que o ronco suave de Laurent. Desde que Bell voltara para o Brasil, eu havia notado que ele parecia beber mais na parte da manhã, ficando com os olhos vermelhos e anuviados, a pele cinzenta como se fosse vomitar a qualquer momento. E eu tinha adquirido muita experiência em perceber quando um homem ou uma mulher tinham passado bastante dos limites normais. Enquanto o observava servindo um bom copo para si mesmo, eu me preocupei com o seu fígado, que, segundo o papai me explicara, era a parte mais afetada pela bebida. Mas não era só o fígado de Laurent que me preocupava, era o seu coração também. Mesmo sabendo que era impossível o órgão ser partido de verdade, algo dentro do homem tinha se quebrado. Talvez algum dia eu fosse entender seu desejo de afogar a dor na bebida. Santé! Brindaram os dois homens batendo as taças. Quando eles se sentaram à mesa, eu me fiz útil na cozinha, coletando o pão, o queijo e os tomates vermelhos bulbosos que a senhora que morava mais adiante cultivava em sua horta. Eu sabia disso porque tinha visto Evelyn, a governanta, aparecer na cozinha com uma caixa cheia de frutas e verduras. Como ela não era magra e estava quase ultrapassando a meia-idade, eu correra pela sala para tirar a caixa das mãos dela. Meu Deus, hoje está muito quente, disse a mulher ofegante, enquanto se sentava pesadamente em uma das cadeiras de madeira. Peguei um copo d'água antes mesmo dela pedir e, tirando um papel e um lápis do bolso, escrevi uma pergunta. Por que eu não mando as criadas? Leu ela e, em seguida, olhou para mim. Por que, garotinho? Nenhuma delas saberia distinguir um pêssego podre de um perfeito. São meninas da cidade, sem nenhuma noção de frutas e vegetais frescos. Pegando o papel de volta, escrevi outra frase. Da próxima vez, vou com você para carregar a caixa. É muito cortês de sua parte, meu jovem. Se o tempo continuar assim, acho que vou aceitar sua oferta.
O tempo se manteve e eu fui com ela para ajudar. No caminho, ela tagarelou sobre o filho, contando com muito orgulho que ele estava na universidade estudando para se formar em engenharia. Ele vai ser importante nessa vida um dia, você vai ver, acrescentou a governanta enquanto passávamos pelos legumes espalhados na barraca. Eu ia ao lado, segurando a caixa para ela colocar os vegetais que passavam por seu escrutínio. De todos na casa dos Landowski, Evelyn era a minha pessoa favorita, embora eu tivesse temido seu retorno depois de ouvir as conversas das empregadas sobre a volta do dragão. Eu fora apresentado a ela como um menino sem nome que não consegue falar. Tinha sido Marcel, o filho de 13 anos dos Landowski, quem dissera isso. Eu sabia que ele me olhava com suspeita, o que eu até entendia. Seria impossível que minha chegada repentina agradasse a todos na família. No entanto, Evelyn apenas apertara minha mão, estendida, e me dera um sorriso afetuoso. Quanto mais gente, melhor, é o que eu digo. De que adianta ter uma casa grande como essa e não encher todos os quartos? Disse ela, dando uma piscadela. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando percebeu que eu estava de olho no que sobrara da tarde do almoço, ela cortou uma fatia para mim. De fato, era estranho, eu e uma senhora de meia idade, termos forjado algum tipo de laço secreto e silencioso, da minha parte pelo menos. Havia algo familiar em seu olhar, algo que me dizia que ela havia sofrido muito. Talvez ela também tivesse reconhecido algo semelhante em mim. A única maneira de garantir que ninguém na casa reclamasse de mim era me tornando invisível, para os filhos dos Landowski e, em menor grau, para o casal. Ou ser muito solícito para aqueles necessitados, basicamente os serviçais. Assim, Evelyn, Bert, Elsa e Antoinette acabaram percebendo que tinham um ajudante útil por perto sempre que precisavam. Em casa, eu era quem costumava limpar o pequeno espaço que nos abrigava. Mesmo quando era muito pequeno, eu sempre tive essa ansiedade de garantir que tudo estivesse em seu devido lugar. Papai tinha notado que eu gostava de ordem, não de caos, e brincara que um dia eu seria uma ótima esposa. Em minha antiga casa, isso fora impossível, porque todas as atividades aconteciam no mesmo cômodo, mas ali, na casa dos Landowski, a ordem inerente do local me emocionava. Talvez meu trabalho favorito fosse ajudar Elsa e Antoinette a recolher lençóis e roupas do varal. As duas criadas riam da minha necessidade de me certificar de que cada canto dos tecidos se encaixasse perfeitamente, e eu não conseguia deixar de enfiar meu nariz em qualquer item de roupa, pois queria sentir o cheiro de limpo, que para mim era melhor do que qualquer perfume. Enfim, depois de ter cortado os tomates com a mesma precisão com a qual dobrava roupa limpa, fui me juntar a Monsieur Landowski e Laurent à mesa. Observei enquanto partiam a baguete fresca e cortavam uma fatia de queijo, e, quando Monsieur Landowski indicou que eu deveria fazer o mesmo, compartilhei da refeição. Papai sempre me contara como a comida francesa era maravilhosa e estava certo. No entanto, quando passaram meus surtos de doença, durante os quais eu enfiava qualquer coisa que me dessem goela abaixo, como se fosse a última refeição que me ofereceriam, comecei a comer como cavalheiro que eu tinha sido criado para ser, não como selvagem, como ouvi Bert dizer uma vez. Eles ainda conversavam sobre o Cristo e os olhos de Sun Yat-sen, mas eu não me importava. Eu descobrira que Monsieur Landowski era um verdadeiro artista. Ele havia ganhado a medalha de ouro na competição artística dos Jogos Olímpicos e era aparentemente famoso ao redor do mundo por seus dons. O que eu mais admirava nele era o fato de a fama não o ter mudado, ou pelo menos imaginava que não, porque ele trabalhava sempre que podia, muitas vezes perdendo o jantar. Madame Landowski o repreendia, porque seus filhos precisavam vê-lo, assim como ela. Sua atenção aos detalhes e seu perfeccionismo, quando poderia ter mandado Laurent finalizar seu trabalho, me inspiravam. Qualquer que fosse minha profissão no futuro, prometi a mim mesmo que sempre me dedicaria ao máximo como ele. E você, garoto? Garoto? Mais uma vez, me arranquei dos meus pensamentos. Era um lugar que eu tinha me acostumado tanto a habitar que levaria algum tempo para notar que as pessoas demonstravam qualquer interesse em mim. Você não estava prestando atenção, certo?
Com uma expressão arrependida, balancei a cabeça. Perguntei se você acha que os olhos de Sun Yat-sen já estão bons. Eu lhe mostrei a fotografia dele, lembra? Peguei meu lápis pensando cuidadosamente na minha resposta. Fui ensinado a sempre dizer a verdade, mas também precisava ser diplomático. Escrevi as palavras de que precisava, depois passei o papel para ele. Quase, senhor. Landowski tomou um gole de seu vinho e em seguida inclinou a cabeça para trás e riu. Certeiro, garoto, certeiro. Então esta tarde vou tentar mais uma vez. Quando os dois homens acabaram de comer, retirei o pão e o queijo que sobraram. Então coei o café para eles, do jeito que eu sabia que Monsieur Landowski gostava. Enquanto fazia isso, enfiei os restos do pão e do queijo no bolso do meu short. Ainda não havia conseguido me livrar desse hábito. Nunca se sabe quando o fornecimento de comida pode ser cortado. Depois de ter servido o café, fiz um sinal com a cabeça e voltei ao meu sótão. Guardei o pão e o queijo na gaveta da mesa. Na maioria das vezes, as sobras que eu colocava lá eram secretamente jogadas fora na manhã seguinte, na lixeira externa. Mas, como eu disse, nunca se sabe. Depois de lavar as mãos e pentear o cabelo, desci as escadas para começar meu turno como assistente à tarde. Naquele dia, eu iria polir a prataria, uma tarefa na qual até Evelyn tinha dito que eu era bom, por causa da minha precisão e paciência. Meu rosto se iluminou com o orgulho de alguém que não recebia elogios havia muito tempo. O brilho não durou muito, porém, porque ela parou a porta e se virou para Elsa e Antoniette, que estavam recolocando as facas e garfos em seus leitos de veludo. Talvez ambas pudessem aprender com a habilidade do rapazinho, disse ela, e depois saiu, deixando Elsa e Antoniette olhando irritadas para mim. Mas como as duas eram preguiçosas e impacientes, apreciaram a ideia de me entregar a tarefa do polimento. Eu adorava me sentar na paz da grande sala de jantar, diante da mesa de mogno que estava sempre lustrosa e brilhante, minhas mãos ocupadas e minha mente livre para vagar por onde quisesse. O pensamento dominante em minha mente naquele momento, e em quase todos, desde que meu corpo e meus sentimentos começaram a se recuperar, era como eu poderia ganhar dinheiro. Por mais bondosos que fossem os Landowski, eu sabia que estava à mercê da sua generosidade. Naquela noite mesmo, eles poderiam me dizer que, por qualquer razão, meu tempo com eles havia acabado. Mais uma vez, eu seria lançado em uma rua desconhecida, vulnerável e sozinho. Instintivamente, meus dedos procuraram a sacolinha de couro que eu trazia debaixo da camisa. O toque dela e sua forma familiar me confortaram, mesmo que eu soubesse que o que ela continha não era meu para ser vendido. O fato de ter sobrevivido à viagem foi um milagre, mas sua presença era uma bênção e uma maldição. Aquela sacola era a única razão pela qual eu estava em Paris, vivendo sob o teto de estranhos. Ao terminar de polir o bule de prata, decidi que só havia uma pessoa na casa em quem confiava o suficiente para pedir conselhos. Evelyn vivia no que a família chamava de chalé, mas, na realidade, era apenas uma extensão da casa principal, com 2 quartos. Como Evelyn me contara uma vez, ela pelo menos tinha suas instalações privadas, de banheiro e, o mais importante, sua própria porta da frente. Eu ainda não tinha visto o interior, mas, naquela noite, depois do jantar, eu reuniria coragem e bateria sua porta. Da janela da sala de jantar, vi Evelyn sair para o chalé. Ela sempre ia embora assim que o prato principal era servido, deixando as 2 criadas encarregadas da sobremesa e da lavagem da louça. Comi minha ceia enquanto ouvia as conversas da família. Nadine, a filha mais velha, ainda não havia se casado e eu a via muitas vezes saindo de casa com um cavalete, pincéis e uma paleta. Nunca tinha visto nenhuma de suas pinturas, mas sabia que ela também projetava cenários de peças de teatro. Nunca havia assistido a uma, e é claro que não podia conversar com ela sobre seu trabalho. Como ela passava pouco tempo na casa e parecia muito envolvida em sua própria vida, pouco me notava, oferecendo-me apenas um sorriso ocasional se nossos caminhos se cruzassem no início da manhã. E havia Marcel, que um dia se interpôs em meu caminho, estufou o peito, colocou as mãos nos quadris e disse que não gostava de mim. E isso, é claro, era uma bobagem, porque ele não me conhecia.
Mas eu o ouvi me chamando de puxa-saco para a irmã mais nova, Françoise, quando ajudei na cozinha antes do jantar. Entendia como ele se sentia. O fato de seus pais acolherem um garoto maltrapilho que tinha sido encontrado em seu jardim e que se recusava a falar teria deixado qualquer um desconfiado. No entanto, eu o perdoei quando ouvi pela primeira vez a melodia de uma bela música que se infiltrou na cozinha, vindo de uma sala lá embaixo. Parei o que estava fazendo e fiquei imóvel, maravilhado. Embora papai tivesse tocado para mim tudo o que sabia em seu violino, eu nunca tinha ouvido o som que as teclas de piano eram capazes de fazer quando eram habilmente manuseadas por um ser humano. E era glorioso. Desde então, fiquei um pouco obcecado com os dedos de Marcel, imaginando como eles conseguiam cruzar as teclas do piano tão depressa e em tão perfeita ordem. Tive que me treinar para desviar os olhos. Um dia, eu me encheria de coragem e pediria para vê-lo tocar. Por mais que ele não gostasse de mim, eu o considerava um mágico. Seu irmão mais velho, Jean-Marc, parecia indiferente à minha presença, já que beirava a idade adulta. Eu sabia pouco sobre o que ele fazia quando saía de casa, mas uma vez ele tentara me ensinar a jogar petanca, o passatempo nacional da França. O jogo envolvia jogar bolas no cascalho no pátio dos fundos e eu aprendi com facilidade. E havia Françoise, a filha mais nova dos Landowski, pouco mais velha do que eu. Ela se mostrara amigável quando cheguei, embora muito tímida. Fiquei satisfeito ao receber dela um doce no jardim, algum tipo de vareta açucarada. Ela não falou uma palavra sequer e nos sentamos lado a lado, lambendo as respectivas guloseimas e vendo as abelhas coletarem néctar. Ela praticava piano junto com Marcel e gostava de pintar como Nadine. Eu costumava vê-la sentada diante de um cavalete, de frente para casa. Não tinha ideia se ela era boa ou não, porque jamais vira o que quer que ela tivesse pintado, mas suspeitava que era obra de uma bela vista pastoral, retratando um campo e um rio, que ficava no corredor de baixo. Nunca nos tornaríamos grandes amigos, é claro. Devia ser muito chato passar tempo com alguém com quem não dá para conversar, mas ela muitas vezes sorria para mim e eu podia ver simpatia em seu olhar. De vez em quando, normalmente domingo, quando Monsieur Landowski estava livre, a família jogava petanca ou fazia piquenique. Sempre me convidavam para participar, mas eu recusava, por respeito ao tempo em família deles, e porque aprendi, da maneira mais difícil, o que o ressentimento era capaz de provocar. Depois do jantar, ajudei Elsa e Antoniette com a louça, e quando todos haviam se recolhido aos seus quartos, saí discretamente pela porta da cozinha e corri pelos fundos da casa para que ninguém me visse. Parado à porta da frente de Evelyn, meu coração batia forte no peito. Teria sido um erro? Será que eu deveria voltar e esquecer tudo aquilo? Não, sussurrei. Eu precisava confiar em alguém em algum momento. Os instintos que me mantiveram vivo por tanto tempo me diziam que era o certo a fazer. Estendi a mão trêmula na direção da porta e dei uma batida tímida. Não houve resposta. É claro que não. Só quem estivesse imediatamente do outro lado daquele pedaço de madeira poderia ter ouvido. Então bati mais forte. Em poucos segundos vi a cortina da janela ser levantada e a porta se abriu. Ora, o que temos aqui? Disse Evelyn sorrindo. Entre, entre. Não é sempre que tenho visitas, pode ter certeza. Ela riu. Então adentrei o cômodo mais aconchegante que eu já vira. Embora tivessem me contado que aquele espaço costumava ser a garagem de Monsieur Landowski e era apenas um quadrado cimentado, para onde quer que eu olhasse havia algo belo. 2 poltronas estofadas rodeavam a sala e colchas bordadas bem coloridas se estendiam sobre elas. Retratos de família e naturezas mortas pontilhavam as paredes e um arranjo de flores enfeitava a mesa de mogno perto da janela. Havia uma pequena porta que eu presumi que levava ao quarto e ao banheiro, e uma pilha de livros em uma prateleira acima de um aparador cheio de xícaras de porcelana e copos. Sente-se, rapaz, disse Evelyn apontando para uma das poltronas e removendo algum tipo de bordado da outra. Posso lhe oferecer uma limonada? É uma receita minha. Assenti com entusiasmo. Eu nunca tinha provado limonada antes de ir para a França e não me cansava de bebê-la agora que tinha experimentado. Observei-a ir até a cômoda e pegar 2 copos.
Ela serviu o líquido amarelo leitoso de um jarro cheio de gelo. Pronto, disse, e se sentou, sua grande figura quase ocupando todo o assento. Santé, ela ergueu o copo. Eu ergui o meu também, mas não falei nada, como sempre. Então, perguntou Evelyn, como posso ajudá-lo? Eu já havia escrito o que precisava perguntar e tirei o papel do bolso, entregando-o a ela. Evelyn leu e ergueu os olhos. Como você pode ganhar algum dinheiro? É isso que você está me perguntando? Assenti. Bem, meu rapaz, não sei se tenho uma resposta para isso. Eu teria que pensar. Mas por que você acha que precisa ganhar dinheiro? Fiz sinal para que ela virasse a folha. Para o caso de os bondosos Landowskis decidirem que não tem mais lugar para mim. Leu ela em voz alta. Bem, dado o sucesso de Monsieur e a quantidade de comissões que ele está recebendo, acho muito improvável que eles tenham que se mudar para uma casa menor. Então, sempre vão ter espaço para você aqui. Mas acho que sei o que você quer dizer. Está com medo porque eles podem um dia simplesmente mandá-la embora. É isso? Assenti vigorosamente. E você seria apenas mais um jovem órfão faminto nas ruas de Paris. Aliás, tenho uma pergunta muito importante. Você é órfão? Sim ou não é suficiente. Balancei a cabeça com o mesmo vigor de segundos antes. Onde estão seus pais? Ela me devolveu o papel e escrevi a resposta. Não sei. Entendo. Pensei que você poderia tê-los perdido na Grande Guerra, mas ela terminou em 1918. Talvez você seja muito jovem para que seja esse o caso. Dei de ombros, tentando me manter a expressão neutra. O problema da bondade é que ela pode fazer você baixar a guarda, e eu sabia que não deveria fazer isso de jeito nenhum. Evelyn me encarou em silêncio. Eu sei que você pode falar se quiser, meu rapaz. Aquela brasileira que estava aqui contou que você agradeceu a ela em um francês perfeito na noite em que o encontrou. A questão é, por que você não fala? O único motivo em que consigo pensar, a menos que você tenha ficado mudo desde então, o que duvido muito, é que você está com medo de confiar em alguém. Estou certa? Eu fiquei arrasada. Queria dizer que sim, que ela estava absolutamente certa, me jogar naqueles braços reconfortantes, ser abraçado e revelar tudo a Evelyn, mas sabia que ainda não podia. Indiquei que precisava do papel. Escrevi algumas palavras e o devolvi. Eu estava com febre, não me lembro de ter falado com Bel. Evelyn leu e então sorriu para mim. Eu entendo, meu rapaz. Sei que está mentindo, mas, seja lá qual for o trauma pelo qual passou, ele o fez parar de confiar nos outros. Talvez um dia, quando nos conhecermos melhor, eu lhe conte um pouco da minha vida. Fui enfermeira durante a Grande Guerra. O sofrimento que vi lá, jamais vou me esquecer. E sim, vou ser sincera, por um tempo, isso me fez perder minha fé e confiança na natureza humana e também em Deus. Você acredita em Deus? Assenti de maneira menos vigorosa, em parte porque não sabia se ela ainda era uma mulher religiosa depois de seu lapso de fé, e em parte porque eu mesmo não tinha certeza. Talvez você esteja no mesmo ponto em que eu estava naquela época. Levei muito tempo para voltar a confiar em qualquer coisa. Sabe o que trouxe de volta minha fé e confiança? O amor. Amor pelo meu querido filho. E tudo se acertou depois disso. Claro, o amor vem de Deus, ou seja lá como você prefere chamar o espírito que une todos nós, humanos, em uma teia invisível. Mesmo que às vezes sintamos que ele nos abandonou, ele nunca abandona. De qualquer forma, eu não tenho uma resposta para sua pergunta, infelizmente. Há muitos garotos como você nas ruas de Paris, que sobrevivem de maneiras que eu nem quero imaginar. Mas, meu Deus, queria que você pudesse confiar em mim ao menos para dizer seu nome. Garanto a você que Monsieur e Madame Lewandowski são pessoas boas, gentis e jamais o expulsariam da casa. Indiquei que precisava do papel de novo e assim que terminei de escrever eu o devolvi. Então o que eles vão fazer comigo? Bem, se você falasse, eles permitiriam que você vivesse aqui por tempo indeterminado e o mandariam para a escola, como seus outros filhos. Mas, do jeito que está, ela deu de ombros, isso não é possível, não é? É improvável que qualquer escola aceite um garoto mudo, não importa o nível de instrução que ele tenha.
Eu apostaria, pelo que sei de você, que recebeu boa educação e gostaria de continuar estudando. Estou certa? Fiz uma boa imitação de um dar de ombros francês que todos na casa pareciam ser especialistas em executar. A única coisa de que não gosto é mentira, meu jovem, repreendeu Evelyn de súbito. Sei que você tem suas razões para ficar em silêncio, mas pode ao menos ser sincero. Você deseja ou não continuar sua educação? Aqueci com certa relutância. Evelyn bateu com a mão na própria perna. Bem, então é isso. Você precisa decidir se está preparado para começar a falar, pois isso tornaria o seu futuro na casa dos Landowski muito mais seguro. Você seria uma criança normal, que iria para a escola normal, e eu sei que eles continuariam a acolhê-lo na família. Evelyn bocejou. Tenho que acordar cedo amanhã, mas gostei desta noite e da sua companhia. Por favor, sinta-se livre para bater à minha porta sempre que quiser. Levantei-me imediatamente, acenando meu agradecimento e então me dirigi à porta. Evelyn se pôs de pé e me seguiu. Quando estava prestes a girar a maçaneta, senti mãos gentis em meus ombros que me viraram e me puxaram para si. Um pouquinho de amor é tudo o que você precisa, Gerry, disse a governanta. Agora vá descansar. Oi, gente, eu sou a voz por trás do audiolivro. Tô aqui para dizer que semana que vem temos mais 2 capítulos e considera fazer uma doação via QR Code Pix que tá aí na tela durante o vídeo todo para vocês, tá bom? Então, até os próximos capítulos. Vou gravar agora para vocês. Então, é isso. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para todos.